Olá, mulheres empreendedoras! O vídeo de hoje está imperdível. Por isso eu vou pedir para você divulgar esse canal, divulgar o nosso YouTube, se inscrever para você receber os novos vídeos, divulgar para suas amigas, para aquela amiga que está começando um negócio, para aquela amiga que já iniciou um negócio e você percebe que está um pouco perdida com as finanças. Indique esse vídeo, contribua, porque o nosso objetivo é passar a informação de forma gratuita, de forma a contribuir com você, que é mulher, que tem um negócio, que tem uma vida super corrida e que precisa de facilidade para controlar o seu negócio. Hoje nós vamos falar sobre fluxo de caixa. Fluxo de caixa é como se fosse o coração da empresa. Todas as partes da empresa são importantes. A parte de pessoal, a parte de contratação, recursos humanos, a parte de produção. Quando você tem a venda, o comercial é muito importante. Mas um dos órgãos que a gente sempre fala mais importante numa empresa é o fluxo de caixa. A gente trata ele como o coração da empresa. Porque, não sei se você já sabe, uma pesquisa do Sebrae mostra que mais de 60% de micros e pequenas empresas fecham por falta de fluxo de caixa. Não é nem por falta de lucratividade, às vezes a empresa é até lucrativa, mas ela não consegue gerar caixa e com isso acaba fechando. Por isso que nós chamamos o fluxo de caixa como o coração da empresa, como o coração de um negócio, e precisa ter muita atenção ao seu fluxo de caixa. Eu vou passar aqui somente 3 aspectos importantes que precisam ser considerados quando você vai pensar em fluxo de caixa. O primeiro deles é a necessidade de capital de giro. Muitas empresas, muitas pessoas que iniciam um negócio não sabem calcular essa necessidade. Imagina que para ter um negócio, para ter um fluxo de caixa, é simplesmente pensar em quanto você vai ter de receita, quais as despesas que você vai ter ali durante o mês e guardar ali 1 mês ou 2 de capital de giro para gerar essa necessidade de capital de giro. E se esquece que quando se inicia um negócio, o mesmo negócio que já está em andamento, precisa de muito investimento. E esse investimento é que na maioria das vezes acaba afetando o fluxo de caixa, levando a empresa em algumas vezes até numa situação difícil, que precisa recorrer a capital de terceiros e com isso, às vezes sem planejamento, sem considerar a taxa de juros, acaba levando a empresa assim a fechar e a falir. Por isso que é muito importante você calcular corretamente a necessidade de capital de giro. E como você faz isso? Você precisa ter uma projeção de todas as despesas que você vai ter, junto com todos os investimentos necessários para fazer o seu negócio girar. Nenhum negócio cresce sem investimento, então é muito importante você considerar na sua necessidade de capital de giro os investimentos necessários para fazer com que o seu negócio cresça. O segundo passo é ter um controle efetivo do fluxo de caixa. Muitas empresas também vão pagando as contas sem saber exatamente o que está pagando, sem classificar essas despesas, sem colocar numa projeção de fluxo de caixa e com isso, muitas vezes, acaba chegando no final do mês utilizando o limite de cheque especial, conta garantida, que para os bancos é o capital mais barato que tem, é o mais rápido para você acessar, mas com isso é o capital mais caro, que gera mais juros e que acaba endividando e colocando a empresa numa situação muito delicada. Eu atendi um cliente no ano passado e que continua atendendo até hoje, que no início ele tinha uma dificuldade muito grande de controlar o capital de giro da empresa dele. Então foi necessário a gente estabelecer, olhar quais eram as despesas dele, qual a projeção de receita que ele tinha e quais os investimentos necessários para fazer com que essas receitas aumentassem, que era o plano que ele tinha. Então nós montamos um planejamento para o ano inteiro, com projeções de fluxo de caixa, calculando a necessidade de capital de giro e montamos uma estratégia de fluxo de caixa. Hoje, mesmo na pandemia, ele já conseguiu estabelecer um capital de giro necessário, ele passou pela pandemia e continua investindo. Mas por quê? Houve planejamento e ele continua se planejando até hoje, já faz mais de 1 ano que a gente trabalha com ele e todos os meses a gente vai lá e avalia o planejamento dele, a projeção de fluxo de caixa, quais os fornecedores que ele tem para pagar, qual a projeção de vendas, quais os investimentos que ele deseja fazer. E isso faz com que o negócio dele cresça mensalmente de forma saudável e lucrativa e com dinheiro no caixa. Outro ponto que é muito importante você considerar é a projeção de fluxo de caixa. Conforme eu estava falando para vocês, é necessário você projetar. Controlar é importante, o que você gasta no dia a dia, mas mais importante que isso é você
projetar o que você tem a pagar nos próximos meses, quais as receitas previstas para os próximos meses e com isso colocar em uma planilha mesmo. Se você não tem um sistema que faz isso, coloque numa planilha e você consegue saber qual a necessidade de capital de giro para os próximos meses. Sabendo que você poderá ter um furo financeiro, um furo de fluxo de caixa nos próximos meses, você até pode avaliar a necessidade de contratar um capital externo. Mas aí, com planejamento, com calma, você consegue buscar quais as linhas de crédito que tem no mercado, quais as taxas que tem e tomar uma decisão de forma consciente, sem sair correndo quando a conta já está negativa, quando você já está usando o limite, quando você já está utilizando a conta garantida, fica muito difícil você conseguir fazer esse planejamento, você conseguir um capital de giro barato. Agora, quando se tem um planejamento, você consegue sim atrair linhas de crédito, mostrar o seu planejamento para o banco e até conseguir taxas muito atrativas que não vai afetar o teu negócio. Então, para você que está aqui nos assistindo, esse é o vídeo de hoje. Se você tiver mais dúvidas, quiser mais informação, entra lá no nosso grupo do Telegram. Diariamente eu vou estar passando dicas sobre como controlar o seu fluxo de caixa, como fazer um planejamento financeiro eficaz, como cortar despesas, como aumentar a receita. Esse é o objetivo do nosso canal, contribuir com a tua empresa, contribuir com o teu negócio. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.